Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E é claro, o torcedor vascaíno muito feliz nessa segunda-feira, terceira vitória seguida, a distância para o G4 diminuindo para apenas 5 pontos. Temos jogo sábado contra o Sampaio Corrêa, mais uma região do Brasil que é muito Vasco, e depois, enfim, Vasco e Coritiba em São Januário, o jogo para 11 mil pessoas que pode colocar o Vasco dentro do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, e de fato, se o Vasco chegar, não sai mais. E a gente vai falar sobre isso, torcedor, falar sobre essa partida de ontem, importantíssima contra o Sampaio Corrêa, mais essa vitória, falar sobre o Fernando Diniz, né, que também, na entrevista coletiva, trouxe o que ele acha do Vanderlei, realmente disse sobre essa falha, sobre a importância do Vanderlei para o elenco e, é claro, de fato, falou tudo que o torcedor vascaíno queria ouvir sobre o goleiro. E além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje, um vídeo imperdível e, é claro, muito feliz com mais essa vitória do nosso Gigante da Colina, 3 vitórias seguidas e 5 jogos de invencibilidade no comando do Fernando Diniz. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, claro, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no canal do Gigante, não perca tempo e se inscreva no nosso canal, ajude o crescimento aqui do canal do Gigante no YouTube, então se inscrevam, deixem também o seu like, que é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos, então apertem aqui nesse botãozinho do like e, é claro, também deixem o seu comentário se você está confiante no acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu quero saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês, tranquilo? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar de Vasco, trazer logo as últimas notícias, as últimas novidades. Eu quero começar mostrando essa foto aí para vocês do elenco, né, no saguão do hotel ontem após essa partida contra o Confiança. E essa foto mostra de fato como está atualmente o Vasco, como estão os jogadores, como está o elenco, muito unido e em busca de um único objetivo, o acesso à primeira divisão. A gente vê o Germancano muito feliz, a gente vê o Nenê feliz demais também, né? Um atleta que a gente vai falar sobre ele no vídeo de hoje, um atleta que veio e mudou ali, né, a situação, mudou ali o vestiário, mudou até mesmo o objetivo desse elenco, a mentalidade desse elenco. Isso realmente está sendo muito importante para que o Vasco chegue nessa situação, faltando 10 rodadas, com o sonho vivo do acesso à elite do futebol brasileiro. E além, é claro, dessa união, a força do torcedor vascaíno. Ontem foi confirmado pela parte da manhã que tivemos 4.491 pagantes na partida entre Vasco e Confiança lá no Batistão e 4.665 presentes. E a grande maioria ali, sem dúvida nenhuma, era torcedor vascaíno. Eu falo que no mínimo 3 mil torcedores eram vascaínos que estavam presentes no Batistão. Fizeram uma festa linda, lotaram o estádio e inclusive tinha torcedores com a camisa do Vasco dentro do próprio estádio, algo que não era permitido, mas a torcida do Vasco compareceu, apoiou. O Nenê, inclusive, após a partida, após a vitória, ficou lá tirando foto, entregou caneleira, meião, camisa para os torcedores vascaínos. Isso demonstra que, de fato, a torcida tá junto com o Vasco, a torcida acredita nesse acesso. E quando rola essa simbiose, quando rola essa química entre torcedor e o elenco, não pega mais. Já era, e o Vasco vai conseguir, sem dúvida nenhuma, esse acesso à primeira divisão. Inclusive, sábado que vem tem Vasco e Sampaio Corrêa no Maranhão, uma região do Brasil que é muito Vasco. Se ontem, né, em Aracaju, já tivemos muitos torcedores vascaínos, inclusive na sexta de madrugada, recebendo o elenco no aeroporto, vocês não entendem o que é no Maranhão. Então se preparem, porque final de semana que vem, o Vasco, a torcida do Vasco, vai parar novamente o Nordeste, e dessa vez lá no Maranhão. Então vamos fazer história. Você que é torcedor do Maranhão, você que é da cidade, é da região, vá apoiar o Vasco. Vamos fazer história, vamos parar o Brasil e nós contamos com você. O Vasco conta com você. E é claro, trazer aqui também a situação atual do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que com essa vitória ontem, ficou praticamente encerrada a 28ª rodada. Temos apenas mais um jogo hoje entre Remo e Coritiba, mas não muda aí a situação do Vasco na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. E com essa vitória, o Vasco entrou no G6, né, está na 6ª posição da Série B, apenas 5 pontos do G4, e tem 3 times ali à sua frente, né? Aliás, 4 times à sua frente
que estão com pontos com 48 pontos. O Avaí, o Goiás, o CRB e o Botafogo. Então o Vasco tá aí nessa luta pelo acesso e caso uma vitória venha acontecer contra o Sampaio Corrêa, pode terminar a rodada a apenas 2 pontos do G4. Então vamos confiar, vamos acreditar para que essa distância venha diminuir e lá no final de semana, sem ser esse próximo, o outro contra o Coritiba em São Januário, o Vasco venha conseguir de fato e de vez entrar logo nesse G4 da Série B. Ainda restam 10 partidas, 5 em casa e 5 fora. O Vasco com 43 pontos, jogando 5 partidas em casa, tem 15 pontos disputando em São Januário. Caso venha conseguir a vitória ao lado do seu torcedor, com o apoio da sua torcida, é claro, em São Januário, o Vasco conseguirá vencendo essas 5 partidas e as 58. E precisaria apenas ali de 2 vitórias fora de casa, contra um Sampaio Corrêa, contra um Náutico, contra também alguns outros adversários que jogam fora até o final desse campeonato, para conseguir chegar aos 64 pontos, que é o teto mínimo para conseguir esse acesso à primeira divisão. É claro, todo torcedor vascaíno muito confiante que o Vasco vá subir à elite do futebol brasileiro. E é claro, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que é fundamental para que isso esteja acontecendo é o Fernando Diniz. Um treinador que chegou e mudou o clima, mudou o ambiente do Vasco e está fazendo com que a gente chegue agora sonhando e tendo expectativa e confiança de fato que o Vasco vai subir à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem 5 jogos aí à frente do Vasco, pegou o Vasco lá na 23ª rodada a 8 pontos do G4. Primeira partida contra o CRB, o empate por 1-1, que acabou diminuindo a distância, permanecendo, fazendo com que a distância permanecesse de 8. Depois a 25ª rodada, o empate contra o Cruzeiro, a distância aumentou para 10. E depois essas 3 últimas rodadas e as 3 vitórias. Brusque fora de casa, Goiás em casa e agora Confiança também novamente fora de casa, diminuindo para 5 pontos a distância para o G4. Ou seja, são 5 partidas, 3 vitórias, 2 empates, 73,3% de aproveitamento, 7 gols feitos, 3 gols apenas sofridos, 13 grandes chances criadas e apenas 5 chances cedidas para o adversário. O Vasco venceu pela primeira vez na Série B 3 partidas seguidas e saiu dessa 10ª posição quando o Fernando Diniz pegou o Vasco para a 6ª nesse momento na tabela. Ou seja, realmente o treinador mudou o ambiente, mudou o clima e vai fazer, com certeza não, mas a gente espera que o Vasco retorne à elite do futebol brasileiro. E sem dúvida nenhuma, passa também por esse elenco o Germancano. Um golaço do atleta ontem, o argentino que mostra a cada rodada a importância que ele tem para o Vasco, a importância que ele tem para esse elenco, porque se a bola parar no pé dele, ele vai guardar, ele vai fazer gol. Isso ele mostrou ontem. Chegou ontem a marca de 40 gols pelo Vasco em menos de 2 anos vestindo a camisa do clube. Está se tornando ídolo, tem tudo para de fato fazer história, já maior do que já fez nesse período aí, nesse curto período de tempo dentro do nosso clube. E ontem, um golaço, mais uma meta atingida, e o Fernando Diniz falou sobre o atacante, sobre a importância que ele tem para o elenco, e é claro que, sem dúvida nenhuma, é um grande jogador. Então dá uma olhada aí nas palavras do nosso atual treinador sobre o argentino, o artilheiro do Vasco. O fato do Cano voltar um pouco mais, em nada interfere na capacidade dele de fazer gols. Muito pelo contrário, ele se torna um jogador só mais completo. É o jogador que mais me surpreendeu, talvez, do Vasco, a minha chegada, porque ele tinha uma maneira de jogar que ele ficava um pouco mais à frente, sem participar muito do jogo defensivo. E como a gente bota um time muito para frente, a gente também meio que exige que todos participem da marcação. A marcação está cada vez melhor por conta da participação do Cano e do Nenê. E repito, o fato dele da marcação não interfere absolutamente em nada na capacidade que ele tem de fazer gols. Ele fez gol hoje, fez gol contra minha estreia contra o CRB, teve chances nos outros jogos de marcar gols, e ele tem sido um jogador, além de goleador, um cara que participa das construções das jogadas, ele só se tornou, na minha opinião, um jogador melhor do que ele, além de ser o grande artilheiro que ele é. Hoje ele é um jogador mais participativo em todas as questões que envolvem o jogo. Então, como vocês viram aí, o próprio Fernando Diniz dizendo que o Germancano foi o jogador que mais impressionou ele. E além do Germancano, sem dúvida nenhuma, outro atleta que tem uma grande importância para esse elenco é o Nenê. O Nenê tem 5 partidas pelo Vasco, 2 gols,
2 assistências ontem, inclusive a segunda para o gol do Germancano e 2 pré-assistências, ou seja, o jogador que é responsável por dar o passe antes do outro atleta dar a assistência para o gol. Então vem também, né, demonstrando a importância que ele tem para o elenco. Ontem, como eu falei lá na live pós-jogo, não foi uma grande partida do Nenê, foi uma partida muito abaixo do que o vascaíno está acostumado a ver, principalmente nessas últimas 4 partidas depois do seu retorno, mas mais uma vez foi fundamental, dando assistência e ainda mais após a partida junto com o torcedor, né? Como eu já falei no vídeo, ele que deu a sua camisa, deu o seu meião, deu a sua caneleira para os torcedores vascaínos que estavam presentes no Batistão. Ele vem se tornando um jogador cada vez mais importante e esse apoio, esse incentivo, esse clima diferente que está no vestiário passa muito pela chegada do meia atacante. E o Fernando Diniz, na entrevista coletiva, falou sobre muitas coisas, né? Falou sobre o torcedor vascaíno, falou também sobre o Gabriel Peck e o Riquelme, mas uma partidaça do Riquelme, um lateral esquerdo que de fato tomou conta da posição, e eu tenho certeza que até o final do campeonato a lateral esquerda é do Riquelme, não tem mais como o Zeca retornar para lá e qualquer outro atleta tomar a titularidade do garoto e também do Vanderlei. Mais uma falha grotesca do goleiro e muito tem se questionado. Será que o Vanderlei merece ser titular do Vasco? Será que não tem condições de colocar o Raus? Não tem condições de colocar o Lucão? Porque são várias falhas que já aconteceram. Contra o Remo, contra o Londrina, agora contra o Confiança. E essas falhas podem prejudicar o Vasco no final do campeonato, né? No final aí da Série B, fazendo com que o Vasco acabe não chegando no acesso por conta de uma falha dele. Mas o Fernando Diniz falou sobre isso. E é claro, dê uma olhada aí sobre o que o Fernando Diniz falou sobre essas falhas do Vanderlei e se tem chance de tirá-lo ou não da titularidade do gol do Vasco da Gama. Então, dê uma olhada aí também no próprio treinador falando sobre o Vanderlei sendo titular do gol do Vasco da Gama. O Vasco pode falar que tem 3 goleiros que eu gosto muito dos 3, não só 3, 4, que tem o Alexander também, que é um jovem, também bastante talentoso. A gente vai sempre colocar os melhores para jogar. O Vanderlei é um jogador de nível de seleção brasileira e comigo, eu ainda não revi o lance, eu estava muito longe, distante para saber o que aconteceu, mas ele foi, eu posso falar que ele foi muito importante na vitória do Goiás, foi muito importante na vitória do Brusque, e é um jogador que tem minha total confiança. O Cão, se precisar jogar, tem minha total confiança, e o Raus, o Alexander também. Eles não ganharam pontos comigo só nessa partida, desde que eu cheguei aqui, tanto o Peck quanto o Riquelme, eles ganham pontos todos os dias nos treinamentos, e me dá confiança para manter o Riquelme como titular. É um jovem extremamente talentoso, e o Peck também. O Peck ficou em tratamento, ele tinha uma possibilidade até de iniciar o jogo, mas ele ficou em tratamento a semana inteira no tornozelo, treinou praticamente na véspera para poder reunir condições de pelo menos ficar no banco, e conseguiu entrar e ajudar a equipe. Então, torcedor, foi como eu falei também na live ontem, eu não gostaria de ver o Vanderlei no gol, mas eu acho que faltando 10 rodadas para terminar o campeonato, um goleiro que está sendo titular do Vasco desde o início do ano, tem 38 anos, uma experiência, um peso dentro do vestiário, tirá-lo agora da titularidade poderia ser sim uma irresponsabilidade, pois acabaria quebrando o clima do vestiário, desunindo o elenco, e é algo que, é claro, o Fernando Diniz não quer arriscar, não quer tirá-lo nesse momento. Inclusive, isso que ele falou de seleção brasileira é uma forma de incentivar. Todo mundo sabe, com realidade, que atualmente, há 3, 4 anos atrás, poderia ter sido diferente, mas atualmente o Vanderlei não é um goleiro nível seleção brasileira. A gente espera que ele venha melhorar, a gente espera que ele venha voltar a agarrar como ele agarrou lá no Santos, no Coritiba, mas infelizmente agora ele passa muito mais uma desconfiança para o torcedor do que de fato essa confiança que o Fernando Diniz decidiu expor na entrevista coletiva. E também sobre o Gabriel Peck e o Riquelme, sem comentários, mais uma partidaça dos dois jogadores. O Gabriel Peck mais uma assistência em 2 jogos, 1 gol e uma assistência entrando na metade da partida. E é dessa maneira que a gente espera que o Vasco venha chegar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Mas, torcedor, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva aqui no nosso canal. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Se você ainda não é inscrito, então se inscreva, ativem o seu sininho de notificação, deixem também aí o seu like para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. O YouTube, infelizmente, não está notificando os nossos vídeos, então esse like é importantíssimo, essencial para o nosso crescimento. E é claro, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram
Instagram e Facebook. E aqui embaixo tem o link da Forte Aliança. A Forte Aliança, que é uma empresa de proteção veicular, é a nova patrocinadora do Vasco, né? Vem para ajudar. Tem uma taxa de adesão completamente diferente da que você, que tem o seu carro, vê no mercado, né? Uma taxa de adesão que acontece aí com um meio de valor, o valor que é semelhante a 300, 400 reais, e a Forte Aliança vem com uma taxa de 100 reais de adesão. E o grande ponto é que todo esse valor é convertido para o Vasco, ou seja, você paga por uma proteção veicular e o valor da adesão, esses 100 reais, é convertido para o Vasco da Gama. Ou seja, se tiver 10 mil vascaínos, já é 1 milhão, 50 mil, 5 milhões, 100 mil vascaínos com a Forte Aliança, 10 milhões para o clube. Então vamos ajudar, link na descrição. Se você quer uma seguradora de veículo, quer uma empresa de proteção veicular, vai na Forte Aliança. Link na descrição. Não é por mim, não é por ninguém, é pelo Vasco da Gama. Todo o dinheiro da taxa de adesão é convertido para o nosso clube, então vamos ajudar. Eu já fiz minha parte, já me associei e o Vasco conta também com você. Tranquilo? Então, link aqui na descrição, não perca tempo, corre aqui embaixo e vá se inscrever na Forte Aliança. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.